Fala, meu amigo e minha amiga flamenguista. Já deu aquela zoada no amigo da escola, do grupo do Zap, do ônibus, do trabalho. Tá liberado zoar. Vamos curtir. Mais um tricampeonato. São 40 campeonatos cariocas e 7 tricampeonatos. Agora, quer saber como foi o jogo? Quer saber da análise? O que já mudou com a chegada do Léo Jardim no jogo? Quer saber quem jogou mal? Quer saber quem jogou mal? Quer saber opinião com informação? Então só vem. Eu sou Marcos Castro, esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Vamos lá, algumas informações. Então, antes da gente entrar propriamente dito na análise, né? Vamos lá. O último campeão carioca que não foi Flamengo e Fluminense foi o Botafogo em 2018. Então são 8 anos que o Botafogo não ganha esse campeonato. E o Vasco? Desde 2016. Então são 10 anos que eles não têm o gostinho de serem campeões cariocas. E para quem falava que o Flamengo era freguês, que o Fluminense era pedra no sapato, vamos lá, de 6 finais de Carioca nos últimos anos, o Flamengo ganhou 4, o Fluminense ganhou 2, parceiro. Então vamos repensar esse conceito aí de freguesia. O Flamengo não é freguês de ninguém, né? Mais algumas informações. O Flamengo conseguiu ganhar com esse título 20 milhões de reais. A premiação é baixa, foi 10 milhões da final e mais 10 milhões pela participação, né? Melhor do que nada, né? Os outros anos nem isso tinha. Vamos lá, os próximos jogos do Flamengo são Cruzeiro, agora na quarta-feira no Maracanã, sábado à noite o Botafogo no Engenhão, quarta-feira à noite o Remo no Maracanã e no outro sábado o Corinthians lá em São Paulo, tá? Essa é a nossa agenda. Vamos falar agora do jogo? Sim, antes do jogo, lá no meu vídeo, eu falei duas coisas. Primeira, final não se ganha, final não se joga, final se ganha. Então a gente tinha que ganhar, nós ganhamos. Segunda coisa que eu falei, o Léo Jardim não vai ter muito tempo de fazer muita coisa, ele não vai mexer em muita coisa, ele vai mexer na proposta do time. Por mim, ele tinha mexido também na escalação. E eu acho que ontem ele percebeu isso, que ele devia também ter mexido também na escalação. Mas eu sabia que ele ia mexer na proposta do time. E eu vou explicar isso daí. Como um bom técnico, ele começou a ajeitar as coisas de trás para frente. Você pode ver que nosso time, acho que nos 12 jogos que fez esse ano, com time profissional, levou gol em 10. E a gente estava pegando um time que, dito pelos comentaristas da Globo, da ESPN, estava fazendo no ano o segundo melhor futebol do Brasil, atrás apenas do Palmeiras. Jogamos 90 minutos com eles, parceiro, e não levamos gol. E não levamos gols porque eles estavam no mau dia, o Rossi fez muito milagre lá atrás, não. Não levamos gols porque nós anulamos o jogo deles. Tá? Os atacantes deles são bons, era Canóbio por um lado, Serna no outro, o John Kennedy que não acha muita coisa por dentro e o Lúcio Acosta, que é muito bom jogador também, armando para eles. E nem assim a gente sofreu grandes ataques. Teve um chute ali do Acosta e só. Não passamos por nenhuma pressão. Pô, o Flamengo se salvou, bola na trave, gol anulado e por aí vai. Não teve nada disso. Foi um jogo até ruim, um jogo muito ruim, deu calo na vista. Tá? As maiores emoções realmente ficaram para os pênaltis. Mas vai muito porque o Léo Jardim ele armou o time para poder ganhar. Então ele começou acabando com aquela pressão alta que deixava uma distância muito grande entre as linhas e sujeito a bola nas costas o tempo inteiro, a nossa zaga corria para trás com o Felipe Luiz. Não que esse modo de jogo esteja errado, mas no momento do Flamengo no ano, o momento físico, o momento técnico, impedia de fazer esse tipo de jogo. Então ali ele devia ter tido mais criatividade, mais recursos para ter feito uma tática para aquele momento do ano, como fez o Léo Jardim. Ele disse, inclusive, que tinha olhado muito o último jogo Flamengo e Fluminense para tentar corrigir alguns erros. Então foi o que eu falei. Ele corrigiu os erros na proposta, né? A escalação praticamente foi a mesma. Eu também fiquei revoltado também, eu queria ver uma escalação um pouco diferente. Mas ele começou isso, fazendo uma linha média, reduzindo as distâncias entre as linhas e não espetando tanto os laterais. Né? Ele jogou com dois... O Felipe Luiz também chegou a fazer isso. Com os dois volantes em paralelo. Ele não jogou com um volante mais adiantado, um outro mais atrasado, jogando com o primeiro e segundo volante. Ele jogou com dois volantes em paralelo. O Pulgar fazia o lado direito e o Jorginho fazia o lado esquerdo, sempre com liberdade, caso, ou a necessidade de trocar de lados, ou um ter que pegar a primeira bola, o outro sobrar na segunda. Os laterais só subiam na boa e
alternadamente. Ele não subia com os dois laterais espetados para dar aquela profundidade que o Felipe Luiz tanto queria. Tanto que a gente chegou pouco ali de fundo. Porém, os pontas do Fluminense também não fizeram nada, né? Os duelos foram ganhos, o Alexandre ali pela esquerda, ele deu muito conta do recado, né? O Canóbio corre muito, é um velocista, mas não se criou. A nossa dupla de zaga, o Léo Ortiz ainda não é o Léo Ortiz que a gente queria, mas subiu muito de produção, e o Léo Pereira, assim, jogou muito bem. Eu não quero falar do Rossi agora, tá? O Rossi é um caso à parte. Porém, ele foi responsável pelo drible mais bonito do jogo. Porra, olha o nível que foi o jogo. Nosso goleiro foi responsável pelo drible mais bonito do jogo, né? Acho que foi uma Costa, se não me engano. Tá, vamos lá. O Rossi é um tópico à parte. Na frente, que realmente estava o nosso problema. Os jogadores, a Arrascaeta sumido do jogo. A gente nem viu o Arrascaeta jogar. O Carrascal foi mais acionado, porém com a mesma inoperância do que o Arrascaeta. Muita tomada errada de decisão, até se esforçou. O Pedro, muito longe de ser aquele Pedro que a gente quer. Ele até conseguiu pegar a bola, botar no chão, parar, fazer uma parede, mas nesse momento técnico que ele está, que o time está, será que é tanto o caso bola de calcanhar, bola de letra? Vamos simplificar mais, Pedro. Vamos mostrar serviço quando precisar mesmo. Agora é ganhar jogo, tá? E o Lino tem um problema. Se fosse comentar aqui o que eu acho do Lino, vai demorar um vídeo todo. De repente amanhã eu consigo fazer um tópico só pro Lino, que hoje tem muito assunto, mas ele não consegue jogar, cara. O Felipe até corrigiu o posicionamento dele. Ele jogava muito aberto, com o pé lá na linha lateral, para alargar o campo, né, que o Felipe Luiz usava os pontas para alargar o campo e marcar o adversário. Então ele jogou um pouco mais por dentro, o que eu acho legal, que ali um pouco mais por dentro, uns 4 metros, 5 metros mais para dentro, se ele corta um adversário, ele já tem ângulo para o chute. Quando ele joga muito aberto, ele dribla um adversário, ainda está muito lateral à área e não tem possibilidade de chute. Então ele se torna menos perigoso. Ou ele jogou um pouco mais por dentro, dando o corredor para o Alexandre, que aproveitou ali umas 2, 3 vezes só, mas era a tática, e ainda assim ele não fez nada. Cara, é muito difícil esse jogador, cara. Eu acho que quando ele vê a torcida, ele vê o adversário, ele não consegue mais desenvolver. Eu acho que para prejudicar menos ele tinha que ficar no banco, entrar só na boa, um jogo já ganho, para ver se ele consegue recuperar toda essa parte mental dele, que não pode ser só física, técnica, a parte mental. Tá? Tem jogador que não lida bem em seu centro, o time vai jogar para você, você vai resolver, é bola em você o tempo inteiro. Tem jogador que não se sai bem com isso, ele tem que ser aquele coadjuvante do coadjuvante. A cobrança em cima dele foi muito grande, ele sabe que não correspondeu e ele foi só se retraindo. Mas aí a gente pode falar isso em outro vídeo. Resumindo, não jogou porra nenhuma. Aí a gente vai criticar, pô, mas o mesmo erro do Felipe Luiz, botar esse cara de novo, pô, se fosse o Felipe Luiz, tava todo mundo xingando. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, ele deve treinar muito bem. Como eu falei, o problema dele realmente deve ser quando ele está de frente para a torcida. Quando ele está de frente para o adversário. Treino, jogo é jogo. Intensidade diferente, é um amigo teu. Quando bota ali valendo, porra, com torcida gritando e o adversário mordendo, ele não consegue desenvolver. Tá? Mas no treino ele deve jogar muito bem. Por isso é que os técnicos tentam insistir um pouco com ele. Tá? Para o próximo jogo, duvido que ele entre. Até pela coletiva do Léo Jardim. Visto isso, analisamos os jogadores, vamos falar agora de Rossi. É um personagem à parte quando se fala em pênalti. Tá? A gente deve valorizar mais o Rossi, que desde o ano passado vem dando muita segurança pra gente. Os nossos cobradores foram o Jorginho, Luiz Araújo, Paquetá, Léo Pereira e Cebolinha. O nosso segundo pênalti foi batido até forte, mas meia altura, pelo Luiz Araújo, e o Fábio pegou. Em casa eu falei assim, cara, se for só esse, tá tranquilo, porque um pênalti o Rossi pega. E acho que esse é o sentimento de todo flamenguista. Um pênalti o Rossi pega. E ele foi lá e pegou um, não, ele pegou foi 2, e o resto é história. Então realmente o Rossi é um goleiro gelo no sangue, entendeu? Experiente. Tem as suas limitações, não é o melhor goleiro do Brasil, mas ele passa uma segurança, ele passa uma confiança muito grande, e acho que ele já merece todo o nosso respeito.
Se não foi um grande campeonato que a gente ganhou às custas dele, a gente ganhou mais um campeonato e não deixamos nossos adversários a ganhar um campeonato. Você for ver agora os campeões aí pelo Brasil, o Flamengo está entre eles. Então aí, mais uma vez, obrigado, Rossi. Tá? O Léo Jardim, para mim, foi isso. A grande sacada dele foi arrumar o time de trás para frente. Fica essa expectativa porque o ataque está muito mal tecnicamente. Ele vai ter muito trabalho, não vai ser agora quarta-feira contra o Cruzeiro que isso vai acontecer, mas com certeza pela coletiva ele vai mudar algumas peças. Ele falou sobre o Cebolinha, aí deu a desculpa de colocar jogadores que estejam mais frescos, e nesses ele vai colocar o Cebola. Então acho que ele viu que o Samuel Lino não dá de jeito nenhum, então ele deve ganhar a vaga ali o Cebolinha. Ele falou também do Alacian, que estava há muito tempo sem jogar e jogou poucas partidas no ano para colocar o moleque numa final. Tá vendo? Mais uma percepção. Isso aí muitas vezes o Felipe Luiz fazia, deixava o cara sem jogar um mês, e quando tava numa furada, num desespero, pegava o moleque da base, porra, vai lá, resolve. Complicado, cara, complicado. Ele teve esse discernimento, por isso que ele botou o Plata, que ele falou, e não botou o Alacian. Aí falou que o BH tá fora, também pode jogar por ali. Pela direita, acho que ainda tá naquela dúvida, porque quem você coloca não desenvolve. Paquetá novamente, um jogo pífio, sem resolver nada, sem decidir nada, deu um chute muito torto, também está devendo muito. O Léo Jardim até comentou que ele está há 1 ano e meio sem férias, eu não consigo entender o porquê, mas falou que ele está 1 ano e meio sem férias, então isso pode ser o diferencial. E é isso, eu queria falar sobre o Léo Jardim, né? Cara, que esse cara, ele é meio complicado, olha só. Ele chega no Flamengo na quarta, já tem uma final no domingo, onde ele não é o favorito, inclusive quase que um azarão, todo mundo falando que o favoritismo era do Fluminense. Aí na quarta-feira, 3 dias depois, ele vai jogar contra o Cruzeiro, que era o antigo time dele, cara. E a gente vai enfrentar o Tite pela primeira vez. Olha como é que é o contexto do futebol brasileiro, né? A gente vai enfrentar o Tite e o Léo Jardim vai enfrentar o seu antigo time. E ainda tem o Gerson, cara. A gente ainda vai ter que enfrentar o Gerson. Porra, vai ser maneiro esse jogo de quarta-feira. Já tô muito ansioso, né? Vamos falar agora sobre as coletivas no final do jogo e nas entrevistas na beira do campo. O vídeo não ficar muito longo, vou ser bem breve. Léo Ortiz falou bastante coisa. Eu senti que a mágoa dele é mais com o que fizeram com o Felipe Luiz e o que falaram depois do grupo com o Felipe Luiz, né? Que era muito permissivo, deixava fazer tudo, não sei o que lá. E, quer dizer, quando estava dando certo, ninguém reclamava que era permissivo. Era bom, era aceitável, era a melhor metodologia. Aí como estava perdendo os jogos, é permissivo e não pode ser assim. Cara, e eu concordo com ele. Você estava errado, que corrigisse desde o ano passado mesmo na vitória. Né? E o modo como ele foi demitido também foi muito criticado pelo Léo Ortiz. BAP também falou algumas coisas, deu um fora lá naquele estilo BAP. Eu quero falar de tricampeonato, não quero falar de Felipe. Nesse ponto eu acho que ele está certo. É um campeonato, o jornalista está certo em querer perguntar e ele está certo de responder que não quer falar sobre isso. Mas depois ele acabou falando sobre a medalha para o Felipe Luiz. Ele falou que não acha errado, mas a comissão técnica que tem que decidir. Resumindo, fomos campeões, temos muito que melhorar. O tempo é curto de trabalho, provavelmente hoje vai ter só regenerativo ou até folga. Amanhã deve ter um treinamento forte, quarta no máximo um ativamento muscular para poder pegar o Cruzeiro. Então o tempo é curto, o Léo Jardim não vai ter tempo ainda, o nosso ataque tem que melhorar muito, ele tem que, não sei, sinceramente eu vou pensar aqui, eu vou dar uma estudada aqui para poder falar com vocês no próximo vídeo sobre o que ele pode fazer para melhorar isso aí, tá? O vídeo ficou muito longo, tinha muita coisa para poder falar, mas não esquece não, tá? Vamos falar de Flamengo, se inscreve e dá o like, que isso é importante, fazer canais rubro-negros crescerem. Vamos dar mais opção pra galera rubro-negra poder ver canal. Tem muito YouTube aí, cara, que já tá há muito tempo. Vamos renovar, trazer caras novas. Valeu? Tamo junto. E é isso aí, vamos falar de Flamengo.